Meus irmãos, boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus, por parte do Senhor Jesus, paz do Senhor para você que está aqui nessa noite, paz do Senhor para você que está em casa, comigo nesse tempo tão difícil. Quero dizer para você que o autor da vida, ele tem uma palavra de bênção para mim e para você nessa noite. Deus tem uma palavra para mim e para você, uma palavra, creio que nasceu no coração de Deus, e o Senhor tem me incomodado com essa palavra. Eu tenho certeza que ainda nesse momento tão real e um momento tão difícil, Deus quer falar com você na sua casa. Então você tem mais uma chance de chamar quem está no quarto, chamar quem está na cozinha, fazendo um lanche, bota todo mundo para a sala agora, perto do seu celular ou perto da sua televisão, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra que vai falar comigo, que vai falar contigo nessa noite. Por gentileza, pegue a sua Bíblia e vamos ler o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 29. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 29. E você que está na sua casa, eu vou esperar você abrir. Atos, capítulo de número 29. É muito provável que eu peguei você que está aqui na igreja e peguei você que está na sua casa. Atos capítulo de número 29 não existe, e é exatamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Exatamente sobre Atos capítulo de número 29, mas baseado nesse texto, eu quero dar um tema para essa palavra: o perfil da igreja pós-pandemia. O perfil da igreja pós-pandemia. E agora sim, por gentileza, abre comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28. E agora, eu não vou pegar você nem aqui nem em casa. Atos capítulo de número 28, verso de número 30. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, verso de número 30. Esse texto diz: quando Paulo estava preso durante 2 anos. A Bíblia diz assim: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam. Verso de número 31. Pregando o reino de Deus e toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Muito bem, eu quero que você me empreste a sua mente, o seu coração, para ouvir aquilo que Deus tem para mim e para você. Todos nós estamos sofrendo com essa pandemia, nós sabemos disso. Muitos estão sofrendo de uma forma não somente espiritual, por uma carga espiritual, mas sofrendo também no seu físico, porque nós estamos vivendo uma das piores épocas da nossa história. Estamos vivendo um aumento de números de pessoas em situações de miséria. Estamos vendo em época que as pessoas estão clamando necessariamente e absolutamente por ajuda. Nós estamos vivendo em um cenário onde as pessoas estão perdendo o emprego, e de acordo com as pesquisas, Teresópolis já está em aproximadamente 15 mil pessoas que perderam os seus empregos. Nós estamos vivendo um caos de pessoas que estão passando por muitas dificuldades. Este tempo grave de pandemia fechou-se então as portas das nossas igrejas. Todos nós somos sabedores disso. Amigos, pessoas, famílias, pais, mães, da noite para o dia deixaram de congregar. Da noite para o dia, simplesmente ficamos sem ter aquela coinonia, aquela comunhão calorosa em Deus que nós estávamos acostumados a ter. A igreja como um todo, então, ela continua alimentando as suas ovelhas com palavra. A igreja, então, continua alimentando as suas ovelhas através das redes sociais, mídia, transmissões de rádios, TVs, enfim. Mas eu estou aqui nesta noite para te dizer que em todo esse tempo você não está sozinho. Eu estou aqui para dizer que o Espírito Santo, o Consolador, está aí na sua casa com você. Está dentro do nosso coração, e é uma promessa. Mateus capítulo 28, verso 20 diz que: eis que estou convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. E essas palavras de Jesus dirigidas aos discípulos dão praticamente a certeza que eu e você, nós não estamos sozinhos. Não importa o tempo que você esteja vivendo, não importa a situação que você esteja vivendo, não importa o caos que o Brasil, que o mundo esteja vivendo, você não está sozinho. O perfil da igreja pós-pandemia. O que vai acontecer com as pessoas depois da pandemia? O que vai acontecer com a igreja depois da pandemia? O que vai acontecer com as famílias depois da pandemia? Quando eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos, eu entendo qual será o perfil da igreja pós-tragédia. Quando eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos, eu encontro aqui uma história muito fantástica, pelo qual nós vamos ler. Mas Atos dos Apóstolos é um livro que fez, é um livro que faz, e é um livro que fará história eternamente. Neste livro aqui, nós encontramos o perfil de uma igreja que depois de uma tragédia, aparentemente, eu quero compartilhar com você em casa, conseguiu se levantar. Qual tragédia, pastor? Vida, morte e ressurreição de Cristo. A princípio foi uma tragédia, porque aquelas pessoas andaram com Jesus, aquelas pessoas viveram com Jesus. Atos capítulo de número 1, verso de número 3, diz que Jesus andou com aquele povo 40 dias depois de morto, ou seja, um ex-defunto, praticamente andando no meio do povo, aconselhando o povo, conversando com o povo, mas agora Jesus estava se despedindo, e para muitos foi uma tragédia. Mas há esperança nessa pequena mensagem de introdução, porque a Bíblia diz que Deus enviou então Jesus à terra, nasceu, desenvolveu, morreu pelos nossos pecados, viveu depois de morto, foi levado ao céu, e é uma promessa do Consolador. A história diz que entre a subida de Cristo e a descida do Espírito Santo foram de 10 dias. Deus então envia Jesus, e através de Jesus envia o Consolador, para que o povo não pudesse ficar sozinho. Aparentemente tinha acontecido uma tragédia, ficaram sem Jesus, mas o Espírito Santo veio e consolou o povo, e Ele está aqui nessa noite, está na sua casa, para te consolar e para me consolar. Os Atos do Espírito Santo é o 5º livro do Novo Testamento, narra então o desenvolvimento e o crescimento da igreja de Jesus de uma forma bem equilibrada, de uma forma bem estruturada, de uma forma teológica, usando a fé do povo, as perseguições, enfim. É um livro que marca a história de pessoas que morreram de uma forma brutal, cuja história é lembrada até hoje. Atos dos Apóstolos é um livro que marcou a história de pessoas que vivenciaram milagres impressionantes. O livro Atos dos Apóstolos, amados irmãos, ele nos mostra que a história de Jesus não terminou com a sua morte. O livro Atos dos Apóstolos não terminou com a sua ressurreição e não terminou com a sua ascensão. Ele continua, pelo contrário, é um novo começo de pregação, é uma nova história, é um novo nascimento. E se eu pudesse dizer para você que agora sabe qual será o perfil da igreja pós-pandemia, de uma nova jornada, de uma nova comunhão, de uma nova adoração, de um novo compromisso com o Senhor, de uma responsabilidade tamanha. Sabe qual será o perfil da igreja pós-pandemia? Ver a necessidade do outro e nos compadecer. Ter essa sensibilidade de abençoar pessoas. Adoramos a Deus de uma forma diferente, em uma totalidade, sem qual. Você já parou para imaginar o nosso retorno? Aquela vontade que você tem de abraçar as pessoas, aquela vontade de congregar aqui na igreja de uma forma muito especial, isso vai acontecer? Vai, mas o Espírito Santo, ele te sustenta até nesse dia, porque esse dia vai acontecer, porque nós fomos chamados para dar continuidade depois de uma tragédia. Como assim, pastor? Porque todo recomeço envolve uma perda, todo recomeço envolve um deserto, todo recomeço envolve tempo, envolve paciência. O perfil da igreja depois da pandemia será de dar continuidade à adoração. O perfil da igreja pós-pandemia será de dar continuidade à oração. O perfil da igreja pós-pandemia será de dar continuidade ao evangelho, de ser Atos capítulo de número 29. E nós precisamos, porque há uma expectativa de Deus. Como que será depois dessa tragédia?
O perfil da igreja depois da pandemia será de viver o evangelho e buscar uma santidade. Certa vez Vicente Van Gogh, um pintor holandês, diz o seguinte: andei por essa terra durante 30 anos e por gratidão eu quero deixar alguma lembrança. A verdade é que todos nós deixamos ou deixaremos alguma lembrança aqui na terra. Nós vamos deixar alguma lembrança e a pergunta é: qual a lembrança você deixará aqui na terra? Qual a lembrança você deixará aqui na terra? Qual a história você deixará aqui na terra? Quando eu olho para o passado, eu vejo a figura de Ayrton Senna, um homem guerreiro, um homem que marcou a sua história com seus títulos, medalhas e troféus. Quando eu olho para o atleta e ex-jogador Romário, um homem guerreiro que levou praticamente o Brasil nas costas em 1994. Mas quando eu olho para a lembrança de Adolf Hitler, um homem sanguinário que marcou a sua história de uma forma muito negativa, 56 anos de história negativa. Quando eu olho para trás, eu vejo o Dr. Fritz fazendo cirurgias através de demônios, marcou a sua história, impossível ninguém lembrar desses homens. Tanto aqueles que fizeram positivamente, quanto aqueles que fizeram negativamente. E eu gostaria de compartilhar com você nessa noite 3 razões para você entender qual será o perfil da igreja pós-pandemia. A igreja primitiva, ela tinha uma responsabilidade, veja bem, a igreja primitiva, ela tinha uma responsabilidade tamanha por ser a igreja do começo. Agora você imagine comigo, qual será a nossa responsabilidade em ser a igreja dos últimos dias? Qual será a responsabilidade minha e sua que está em casa agora para depois dessa tragédia? E a primeira razão para o perfil da igreja pós-pandemia é que Deus conta com pessoas para dar continuidade à sua obra. Deus ainda olha para você, Deus ainda olha para você que está em casa e acredita em você. Acredita na mensagem profética que há nos seus lábios. Ele acredita em você que pode fazer diferença, mesmo assim depois de uma tragédia. Por quê, pastor? Me prova na Bíblia. Ele contou com Noé, quando foi desafiado a realizar o projeto da arca, sem internet, sem Google e sem YouTube. Ele contou, na verdade, com Abraão, quando elegeu e separou para ser escolhido e pai de uma grande multidão e de uma grande nação. Ele contou com Moisés para realizar o grande desafio de arrancar o povo hebreu das mãos do faraó e do Egito. Ele contou com Josué quando Moisés partiu para dar continuidade ao projeto. A história diz que ele conta com Davi quando elegeu Davi para separar e para pregar o evangelho. Ele contou com Salomão para dar continuidade ao projeto do seu pai. Ele contou com reis, sacerdotes e profetas para falar uma palavra santa e para dar continuidade ao evangelho, praticamente de sua época, a pregação do evangelho. Ele contou com João Batista quando foi levantado no meio do deserto para uma pregação genuína, viva, santificada. Ele contou com Jesus Cristo de Nazaré para dar continuidade aos projetos divinos, para morrer por mim e para com você. Ele contou com o apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Ele contou com o apóstolo Paulo para avançar. Eu quero que você entenda que nós precisamos dar continuidade à pregação do evangelho. Satanás está pensando que está tendo vitória momentaneamente, mas não depende isso só dos pastores ou dos irmãos que estão aqui, depende de mim e de você, para que a gente possa ser chacoalhado nessa quarentena e que nós possamos voltar totalmente de uma forma diferente, porque existem pessoas lá fora sedentas para ouvir uma palavra. Existem pessoas do seu emprego que estão começando a tomar o rumo de novo, que estão sedentos através de uma palavra. Esse tempo de quarentena foi o tempo que Deus preparou, ou que Deus está preparando a sua família para o avanço do reino. E para expor esse texto agora, a Bíblia diz que Paulo estava preso 2 anos em casa, na casa que ele tinha alugado. E Paulo estava vivendo um contexto muito parecido com o nosso, estava preso dentro de casa. Paulo estava em domicílio, preso em Roma, e a Bíblia diz que ele ficou ali por 2 anos, permaneceu ali escrevendo, e mesmo preso dentro de casa, Paulo estava pregando o evangelho de Cristo. Eu quero dizer para você que nesse tempo Deus está forjando o nosso caráter. Eu quero dizer para você, tanto que estão aqui, com você que está em casa, é que Deus está forjando o nosso caráter para quê? Para o avanço do reino.
Eu tenho certeza que nesse momento Deus está falando com você. Não foi à toa que Deus está amassando Teresópolis, não foi à toa que Deus está amassando o Brasil, não foi à toa que Deus está amassando o mundo com essa pandemia. Tudo está no controle de Deus. Ele não perdeu. Misericórdia por essas vidas que foram ceifadas. E nós sabemos disso, que famílias foram ceifadas. O meu cunhado, por exemplo, quase faleceu por causa do Covid. Foi entubado, ficou muito tempo, está isolado até hoje, com sequelas ainda leves, mas está. E as pessoas pensam que isso é uma brincadeira, por isso não é uma brincadeira. Eu tenho certeza que Deus está usando esse momento todo de paralisação, de silêncio, para tratar algo comigo e para tratar algo com você. Eu tenho certeza que esses 3 meses, praticamente aí 100 dias, foram de silêncio para muitos. E Paulo também enfrentou o silêncio. Paulo preso enfrentou o silêncio, porque o silêncio de Deus dói. O silêncio de Deus arranca pedaço. O silêncio de Deus, ele traz para nós um refrigério também, mas ele machuca, ele restaura. Mas o silêncio de Deus, ele muda a nossa postura. O silêncio de Deus, ele me faz pensar, ele faz você pensar na sua casa. Você pode até pensar que Deus está calado, mas Deus não está calado. Quando Deus está calado, não é porque Ele perdeu o interesse em você. Quando Deus está calado, isso não significa que Ele te abandonou, que você não tem solução. Pelo contrário, escute isso que eu vou te dizer na sua casa. Enquanto o silêncio de Deus, veja bem, enquanto o silêncio de Deus para muitos é tempo de apavoramento, é tempo de obscuro, eu quero dizer para você que outras pessoas são levadas a uma profundidade tremenda com Cristo. Há uma profundidade tamanha nesse tempo de silêncio. E eu preciso dizer algo para você. Deus está te dando essa oportunidade de silêncio, para que você, pai, mãe, filhos, o que for da sua casa, avance em muitas áreas da sua vida. Deus espera algo diferente de mim, Deus espera algo diferente de você. Deus espera uma igreja pós-pandêmica quebrantada e cheia de Deus. Deus está contando com você para ser Atos capítulo de número 29 e dar continuidade à história da igreja. O maior objetivo de Deus é esse, comigo e contigo. E a segunda razão para o perfil da igreja pós-pandemia: por que muitos não dão continuidade? É uma pergunta. Porque existem muitas pessoas que pararam como Demas. Isso mesmo. 2 Timóteo, capítulo 4, verso de número 10, a Bíblia diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Paulo escreve a Timóteo para dar literalmente um desabafo. Paulo rasga o coração para Timóteo. Paulo diz para Timóteo que estava indo tudo bem, vírgula, mas de repente, Demas abandonou o ministério, amando o presente século. Demas foi para um outro lugar. Sabe por que muitos não conseguem dar continuidade? Porque são paralisados pelo medo. Sabe por que muitos não conseguem dar continuidade? Ficam presos na tragédia. Sabe por que muitos não conseguem dar continuidade? Porque amam esse século. Sabe por que muitos não conseguem dar continuidade? Porque não têm coragem de avançar. Sabe por que muitos não dão continuidade? Porque as suas pernas ficam atrofiadas espiritualmente. Eu quero dizer para você que esse tempo vai passar, o Espírito Santo está trabalhando na minha casa, na sua casa, e Deus está esperando de você coragem para avançar. Existem pessoas que pararam como Judas Iscariotes. Mateus capítulo de número 26, verso de número 15. A Bíblia diz assim: e disse, que me quereis dar, eu vos entregarei. E ele lhe pesaram 30 moedas de prata. Por misérias moedas de prata, Judas foi paralisado. Judas vendeu o nome do Senhor por essas moedas. Às vezes nós não conseguimos dar continuidade porque vendemos o nome de Jesus. Às vezes não conseguimos dar continuidade porque o desânimo toma conta.
O nosso pecado nos bloqueia de tal forma que não conseguimos nem pregar o Evangelho, fechamos o nosso rosto, permanecemos tristes. E sabe qual é o perfil da igreja após pandemia? Exercer o princípio da continuidade. Um dos maiores objetivos de Satanás é tentar parar você com desânimo. É tentar colocar na sua cabeça que isso jamais vai parar. Ontem, pastor Fernando, me mandaram um eperzinho, um cartaz daquele personagem muito engraçado da Caverna do Dragão, o mestre dos magos, dizendo o seguinte: o mestre dos magos está no controle da pandemia, ele vai levar você. Ou seja, o mestre dos magos na história nunca conseguiu levar o povo para casa. E as pessoas acreditam que essa pandemia ela vai parar, irmãos. Ela tem que cessar. Deus está no controle. Estamos sendo obedientes às autoridades, porque Deus está trabalhando. Deus está no controle. Eu quero que você preste atenção, porque as pessoas que vivem no pecado, que são paralisadas como Demas e Judas, elas não conseguem avançar em forma nenhuma. As pessoas precisam de ser ressuscitadas, ainda mais nesse tempo de quarentena, para que Deus conta comigo e contigo para ser, Atos capítulo de número 29, possa ser diferente quando voltar. Porque eu acredito na palavra pregada nessa noite. Eu acredito que quando você entrar num bar, as pessoas ainda possam ficar endemoniadas. Eu acredito que só a sua presença, a sua sombra santificada possa curar pessoas, é Bíblia. Eu acredito nesse retorno da igreja glorioso e avançante para a honra e glória de Jesus. Eu acredito. E o maior objetivo que Deus me trouxe aqui foi para falar para você em casa. Ele está trabalhando em você em silêncio. Aproveite esse silêncio. Deixe Ele trabalhar na sua vida em silêncio, porque algo novo vai acontecer. O favor de Deus está vindo sobre a sua vida, pai. O favor de Deus está vindo sobre a sua vida, mãe. O favor de Deus está vindo sobre a sua casa. Mas é preciso agora estar em manutenção, porque isso vai passar e vamos voltar diferente. Deus está ressuscitando você em diversas áreas para que o avanço do reino prossiga. Deus está te ressuscitando nesse tempo para o princípio da continuidade. E a terceira e a última razão para o perfil de uma igreja pós-pandêmica ou pós-pandemia é uma outra pergunta: por que dar continuidade? Para que dar continuidade? A Bíblia reserva o capítulo 11 de Hebreus para falar de homens que deixaram lembrança na história. A Bíblia reserva esse capítulo exatamente para que essas pessoas nem poderiam imaginar que iam ser lembradas. Diversas epidemias ficaram marcadas na história. A peste negra ou a peste bubônica, a gripe espanhola, cólera, tuberculose. Outras gripes que ficaram marcadas na história: varíola, a gripe suína, enfim, malária. Outras pandemias que foi uma coisa absurda, a AIDS e agora o Covid-19, ficaram marcadas na história. Eu quero falar para você que ter paciência e acreditar que Deus está no controle, e esse tempo vai passar. Esse tempo vai passar, irmão. Eu quero dizer para você que você não foi feito e você não foi criado de uma tragédia ou de epidemia. Você foi criado pelo autor da vida, e Ele está aqui nessa noite. Ele está na sua casa, o autor da vida, o autor e o consumador da fé. Ele está na sua casa agora te visitando. Foi para isso que Ele te criou. Vai ficar marcado na história? Ficou e vai ficar. Mas você ainda pode continuar fazendo história daqui para frente, pregando o Evangelho, dando o princípio de continuidade e sendo Atos capítulo de número 29. O perfil da igreja não pode ser parado nesse tempo. Deus te criou para dar continuidade. Deus te criou para você adorar. Deus te criou para você avançar em tempos de deserto. Deus te criou para você marcar a sua geração. Deus te criou para você fazer história. Deus te criou para você ser lembrado pelos seus vizinhos em pregar a palavra de Deus. Deus te criou para você ser Atos capítulo de número 29 e dar continuidade.
Talvez o seu nome pudesse entrar aqui no livro de Hebreus, capítulo 11, se nós tivéssemos uma outra oportunidade, uma outra escritura, graças a Deus por estar fechado, canonizado, aprovado. Mas o seu nome poderia estar na galeria da fé espiritual. Tenho certeza que através de muitas batalhas que você já teve, muitas vitórias que você já teve, o seu nome poderia estar aqui, ó. Deus está esperando que você marque a sua história. E há tempo de você fazer isso. Há tempo de fazer isso. Esse é o tempo. Ainda que a sua história, veja bem, preste muita atenção no que eu vou te falar aqui agora. Ainda que a sua história, ela não se torne um best-seller. Ainda que a sua história não se torne o livro mais vendido. Ainda que a sua história não entre para os telecinemas e novelas. Ainda que a sua história não possa ser tão famosa. Mas Deus te deu esse tempo, para você ser lembrado como um homem de Deus e como uma mulher de Deus. Deus te deu esse tempo para você ser lembrado como profeta e como profetisa do Senhor, boca de Deus aqui na terra, cartas vivas aqui na terra, e esse tempo vai chegar. Deus espera de você algo. A pergunta é: qual será a lembrança que você deixará depois de você sair dessa pandemia? Qual será a lembrança que você deixará aqui na terra? O que os seus filhos, parentes e amigos vão dizer de você? Qual será a história que você deixará nesse mundo? Sabe qual é o perfil da igreja? E aqui eu encerro. Uma igreja que avance na pregação do Evangelho. Sabe qual é o perfil da igreja pós-pandemia? Uma igreja que tenha coragem, que prega o Evangelho, que exerça o princípio de continuidade. Que você em casa possa ser Atos capítulo de número 29. Que a pregação do Evangelho possa continuar. E eu tenho uma coisa para te dizer: a história da igreja, ela continua. E eu quero orar com você nessa noite em casa. Eu quero ter esse momento de oração com você, que queira fazer história. Eu quero ter esse momento de oração com você, aonde você esteja experimentando o silêncio de Deus na sua casa. Aproveite essa oportunidade. Eu quero orar com você, que neste momento você está tendo a oportunidade de fazer história dentro da sua casa, mesmo dentro da sua casa, com a sua família em princípios bíblicos. O meu maior objetivo, e eu tenho trabalhado para isso, todos os dias, incansavelmente. Todo mundo sabe que eu tenho gêmeos lá em casa, passar 3 meses com gêmeos, o pau quebra para tudo quanto é lado lá em casa. E um dos maiores objetivos meu com a minha filha mais velha, com a primogênita Heloísa, todos os dias, eu sento com ela na cama e falo com ela assim: filha, hoje você vai aprender a história dos nossos antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. E todos os dias eu conto uma história para ela. Se eu não posso fazer história na rua porque estamos presos, faça história dentro da sua casa, que seus filhos possam lembrar de você contando as histórias da Bíblia Sagrada, porque lá na frente eles não vão se desviar desse caminho.